Aloha! Vou colocar um filtrinho. Oi, gente. Oi, Ri. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Oiê! Oiê! Acordou? Gente, a cara de sono. Amiga, cadê o filtro pra dar uma... Oi, o filtro aí, amiga. Eu sei que tem que falar. Tem um filtro, gente? Tem, aperta aqui, ó. Tem uma carinha com os negocinhos. Você consegue colocar. Aham. Você acha que eu tô como assim, ó? Aí também não, Ge- amiga. Não, não vou falar com vocês assim. Qual que é esse aí que você tá? Quero ficar igual Ai, eu gostei desse, iluminada. iluminada. Amiga, eu fui no banheiro pra ver meu cabelo, como eu tava assim. Eu falei, nossa, tipo, mais. Ó, Gente, esse tá legal também. não, assim, é muito nova. Eu quero igual o seu. Ixi. Vamos ficar normal, vamos ficar vida real. Vou tirar o meu também, então, vai. Depois eu te mando o meu. Tá. Vamos fazer uma live hoje com duas capricornianas e que não vão falar sobre listas. Olha só que Sim. inédito. Isso é que é a nova era. Não vamos falar. Não, a K nasceu dia 3, né? Eu nasci dia 5 de janeiro. Pois é. Nossa, E com todos os muito pertinho. planetas em Capricórnio. É, tudo em Capricórnio. Pois Mas tá é. ajudando muito, né? A gente nesse processo. A Pois é. espiritualidade com o Capricórnio, enfim. Pensar Mas, cara, e prática, né? gratidão. Sim, sim. Gratidão por ter me convidado para a gente trazer um pouquinho dessa magia e dessa conexão dos nossos ancestrais para as pessoas. E, enfim, o que a gente for conversar aqui, eu tenho certeza que vai trazer esse joy, esse amor, essa felicidade. Sim. Muito pronta. Eu que agradeço, Má, por ter aceitado o convite, por ser esse portal pra gente, para se conectar com a nossa origem, se conectar com os nossos corações. E, na verdade, acho que o nosso trabalho aqui, mais do que ajudar no despertar, é, na verdade, ajudar a relembrar, né? Todo mundo que nós Uhum. somos. E você é um grande portal, né? De nos ajudar a relembrar e de nos reconectar com quem nós somos, com a nossa alma, enfim. E então, gratidão por isso. Gratidão. Gratidão, cara. E eu convidei a Má hoje para vir aqui pra gente falar um pouquinho mais de Lemúria, que tem tudo a ver com o que estamos passando nesse momento, tem muita relação. E esse Total. projeto novo que a Má tá fazendo, que é do calendário, que é uma das formas da gente se reconectar com essa energia, né? E eu compartilho com vocês também um pouquinho de como que tá sendo essa experiência comigo. Que é bem intenso sair da linearidade, né, cara? É, E é muito legal esse tema que você trouxe, porque é exatamente o que a gente está vivendo hoje. É importante dizer que quando a gente ressoa na frequência espiralada, que não é que a gente vai ter que viver agora o calendário ancestral, até porque a gente tem coisas para fazer dentro de um calendário normal, mas a gente ressoa na energia espiralada de vórtex, então a gente fica mais alinhado com o que a frequência está beneficiando e abençoando, né? E não com o que a linearidade está fazendo com as pessoas. Então, se a gente pelo menos recebe a informação e adiciona isso na nossa vida, a gente começa a ressoar realmente de uma forma cíclica. E aí tudo melhora, né?
Mas eu não, vou falar a verdade pra você, eu não planejei nada, nenhuma pergunta. Eu só Tá. aceitei esses meus cristais. Eu tô com os meus lemurianos aqui. Falei, ó, quem vem, tá? E aí tá me vindo uma pergunta aqui pra você, que tem ligação com o que você tá falando, né? Nesse momento, a gente tá num momento muito de voltar pra dentro, né? E isso para algumas pessoas é uma grande oportunidade. Na verdade, para todo mundo é uma grande oportunidade, mas algumas pessoas veem como um caos, né? Porque por muito tempo a gente parou para ficar olhando muito para fora. A gente estava muito Uhum, preocupado com fora e não olhou para dentro. E dá aquele medinho, uhum, às vezes, de parar para olhar para dentro, né? Ver uhum, o que vai encontrar aqui. E eu queria perguntar para você como que até esse movimento do próprio calendário lemuriano que você traz nesse projeto que você está fazendo, que é de sair da linearidade e trazer entender os nossos ciclos, né, de uma forma mais uhum, alinhada, na nossa vida, assim, agora, por exemplo, nesse momento em que a gente está olhando para dentro e tudo mais, como que a gente faz para viver esses dois lados, o lado mais de conexão, de espiritualidade, né, de conexão com a nossa alma, mas ao mesmo tempo atendendo às necessidades da 3D, porque a gente mora aqui. uhum, Então a gente uhum. precisa aprender a viver, não Sim, é fugir da Matrix, mas é saber lidar é, com ela. sim, Como que a gente faz exatamente. isso? Nossa, Cá, uma pergunta muito linda e muito especial para isso que a gente está vivendo, porque a gente está começando a sentir as consequências de realmente tudo que a gente emanou, e não só nessa vida, em várias vidas, porque se a gente está aqui agora para realmente trabalhar na solução e no fim, nos fins de ciclos e na construção de outros, porque a gente faz parte disso. Mas quando a gente está não é que a gente precisa estar super especializado num calendário ou num certo tipo de tema, né? Voltado tanto à astrologia quanto à ancestralidade, enfim. Mas quando a gente está recebendo essa informação e digerindo ela de alguma forma no nosso dia, então, por exemplo, eu vou começar a estudar astrologia. Aí na astrologia eu começo a gostar de ouvir tais tópicos que fazem bem para mim, que eu consigo inserir como potenciais no meu dia. Perfeito. Então, essa é a minha astrologia. Ah, eu começo a estudar o calendário maia, o calendário lemuriano. E aí eu começo a perceber que com essas informações eu consigo planejar o meu dia, planejar o meu mês, ou entender o que está acontecendo, não só comigo, mas com as pessoas, de uma forma mais leve. Ok. Então, isso já é um portal que você abre para entrar nesse ser cíclico que a gente é, né? A gente começa é automático, cara. A gente começa a se interessar mais pelas fases da lua, a gente começa a receber mais informação do feminino e do masculino em nós. É muito automático, né? É muito As coisas natural. chegam, né, também. É, os livros caem na mão, você fala, meu Deus, alguém me deu isso, pensou em mim. As experiências começam a chegar. Então é muito natural que o cíclico entre na tua vida de várias formas. De formas assim aleatórias e não planejadas. E aí você começa a sentir que a vida ela é mais sincronicidade do que rigidez. Ela é mais essa, essas fases que no calendário ancestral fala que a cada 65 dias a gente tem grandes transformações e volta, porque ela é mais esse vórtex que sobe e desce, do que uma coisa que é muito assim, ai, daqui 5 anos eu vou ter isso. Mas a gente, na verdade, passa por tantas transições daqui 5 anos, é muito importante ter um plano macro, mas também deixar com que o universo construa com você de forma harmônica. Então, estudar os calendários, principalmente nos tempos de hoje, é realmente entender por que isso está acontecendo. Basicamente, aquela pergunta, por que tudo isso está acontecendo? Os calendários explicam.
entender o calendário direito, que você vai saber o que está acontecendo. Os calendários explicam, tá? Todos explicam. Eu acho que quando a gente pega lá, o calendário maia, não é só um maia. Os maias, o calendário maia, por exemplo, cara, ele é um dos mais complexos, por isso que ele permaneceu mais tempo. Porque ele consegue se encaixar em diversas formas de ler o tempo. É diferente de você pegar alguns calendários que foram criados né, para manipulação, eles não duram. Então, quando você vai pegar o calendário maia, na verdade, ele é o calendário um pouco inca, um pouco Atlantes, um pouco lemuriano, um pouco celta, mas cada um lê de uma forma. Mas todos estão estudando a Lua, todos estão estudando planetas, enfim. Isso é muito, muito legal, Má. Inclusive, eu estava até falando com umas amigas ontem sobre muitos portais têm se abertos. Gente, eu tô esquecendo as palavras. Eu falei hoje pra minha amiga. Eu tô virando a Luciana Gimenez. As palavras em português. Tá esquecido. Tem se aberto, Portais estão se abrindo. Sim. De diversas energias, tanto portais para que a gente receba mesmo energias e ajuda, né, de outros seres, de outros lugares. E muitos dons que a gente esqueceu e que a gente deixou de lado, na verdade, eles estão hoje com uma possibilidade gigante da gente treinar, como, por exemplo, a telepatia, né? Da gente se comunicar e levar informações através da nossa conexão com a energia e tudo mais. E por conta disso, muitas pessoas podem achar que estão ficando doidas, mas vocês não estão ficando doidas. Recebendo um monte de informação, que nem a Má falou, de sincronicidade, né? Agora, essas sincronicidades vão acontecer cada vez mais pá na nossa cara. A gente vai ver com mais clareza e é importante que a gente realmente veja. E a gente tem recebido algumas informações, mesmo assim, de preparação, de coisas que a gente precisa, né, olhar e tudo mais. E as meninas assim, mas como que a gente vai, né? Como que a gente vai saber quando vai acontecer? Eu falei assim, gente, em algum calendário, alguém tá falando quando vai acontecer. Sim, tem algum lugar falando. Sim, exatamente. Só para introduzir para as pessoas, né? O calendário lemuriano, vamos dizer assim, Lemúria é uma consciência, como várias consciências que existem e que cada um chama de uma forma, né? Tem gente que fala que é consciência de Mu, consciência de Lemúria, a consciência das Pleiades, a gente tem vários campos de consciência que vieram para a Terra trabalhar nesse experimento do ser multidimensional. Então, quando o ser multidimensional foi criado, eu não vou muito a fundo, tá, Cá? Senão a gente vai ficar aqui. Mas basicamente, isso a gente explica lá no Lemurian Calendar, tem os introdutórios que eu falo um pouco sobre como é que foi essa transição. Então, a gente tinha aqui seres na Terra que tinham um DNA, vamos dizer assim, só proteico, denso. E aí, quando a gente teve essa mistura, assim, porque a gente tem vários seres no universo, todos se encontram. É muito egóico a gente falar que não, veio daqui. Não, a gente tem, e isso está escrito nos calendários. Então, não é uma coisa que a gente inventou. Isso está escrito em calendários de diferentes culturas que nunca se conectaram. Que quando os seres das estrelas vieram para a Terra se conectar com os seres daqui de um DNA denso, criou-se o DNA multidimensional, que é o que a gente tem hoje. Por isso que a gente tem capacidade de se conectar com o universo, porque a gente é multidimensional, que nem ele. Naquele momento, os seres terrenos, eles tinham uma certa construção espiritual, claro, mas não essa conexão direta, né? Essa permissão direta. Então, quando eles começaram a ter esse DNA multidimensional, que foi há muitos e muitos, muitos mil anos atrás, uma consciência foi criada.
E aí, em alguns dos livros, a gente fala que foram um dos primeiros que é a consciência lemuriana. E os lemurianos, cara, eles liam o universo. Eles tinham a capacidade de ler as estrelas, o que estava acontecendo. Porque se você é multidimensional, você tá, tipo, aware, você tá conectado com as realidades que estão acontecendo, todas as dimensões. Então, eles tinham a capacidade de ver que a conjunção de tal planeta com tal, não sei o quê, que o meteoro que passar aqui, que não sei o que lá, tem alguma coisa. E eles também se liam pelo DNA. Então, eles escaneavam os DNAs dos outros seres pela telepatia, como você falou. Então, eles conseguiam ter a noção do que estava acontecendo. E esse momento que a gente está vendo, estava acontecendo lá. Porque se tudo está em paralelo, você consegue ler qualquer coisa. Só que pra gente que está na linearidade, tipo, como assim? Pois é. E eu quero contar uma coisa que aconteceu hoje, que inclusive uma das meninas está aqui, que é a Bruna. E eu acho que a gente devia começar a treinar a telepatia, porque ele parece impossível quando você nem se abre para ele, né? As coisas, elas não parecem impossíveis quando você não pensa em mudar o pensamento do nossa, que isso pode acontecer, isso não pode acontecer, para como eu faço isso ser possível na minha vida, né? Tanto para coisas da nossa vida 3D, quanto inclusive para habilidades. A gente tem a capacidade de desenvolver habilidades na nossa vida. Se existe uma pessoa nesse planeta, uma só, que tem uma habilidade, todo mundo tem capacidade de ter a habilidade. Porque está Exato. registrado, certo? Ela criou aquela forma ali, está registrado e todo mundo tem acesso. Já que a gente, todos somos um, não é mesmo? A gente tem acesso às mesmas informações. Exato, as mesmas informações. Exatamente. E hoje, duas amigas minhas, elas fizeram um exercício de telepatia. E elas estavam cada uma num lugar. E elas falaram, olha, tal hora a gente vai se conectar e eu vou te mandar uma informação. E elas não falaram assim, uma informação de um lugar, uma informação de uma palavra, não falaram o que era. E aí chegou no horário tal, elas se conectaram. Uma fechou o olho, a outra enviou a informação através do campo dela. E a outra acessou exatamente a informação que ela tinha mandado. Uma delas enviou a informação de um céu azul, ela falou que estava sentada olhando para o céu, falou, vou mandar esse céu azul para ela e vou mandar amor incondicional. E aí quando a outra falou assim, olha, eu me conectei aqui e eu comecei a ver um céu azul e eu senti muito amor. Nossa. Foi exatamente o que ela tinha mandado. Tipo, foi o primeiro dia do treino, hein? E, cara, só um PS, isso tá acontecendo mais forte porque a gente baixou o campo mental. Então, a gente tá com muito acesso à telepatia. Por conta dessa parada do planeta, a multidimensionalidade está conseguindo exercer sua função. Então, a telepatia, tipo, ela fez um download, né? Basicamente, da informação do outro campo. Então, olha que incrível. Exatamente. Alguém mandou aqui Teta Healing Mores. Na verdade, assim, né? Não é o Teta Healing. Teta Healing é uma forma, é um formato que você tem ali um passo a passo de como fazer isso. Mas os lemurianos que tinham essa habilidade, por exemplo, eles não eram Teta Healers e eles faziam isso, né? Nós podemos fazer porque somos humanos, estamos aqui, podemos fazer independente da técnica que você conhece. Exatamente, cara. É muito importante a gente que essa questão da nova era, que é o incondicional, a gente está aprendendo, né? Todos nós estamos aqui para entender o que é incondicional. E isso está acontecendo agora, né? Nesse exato momento. Não existe condição de classe social, de idade, de qualquer coisa. O que acontece pode acontecer com todo. E essa questão das ferramentas de cura, elas precisam ser direcionadas com um nome, porque algumas pessoas têm uma visão diferente da energia do que as outras. Então, por exemplo, o Reiki, o Theta Healing, o Intuitive Healing, que a gente vai fazer aqui no final, todas essas ferramentas que a gente aprende, elas são campos de consciência que falam da transformação e do autoconhecimento, mas de uma forma diferente, porque nem sempre todo mundo tem a mesma perspectiva em relação à energia, né?
Mas que daqui a pouco, isso já está escrito também. Elas não vão mais precisar existir, porque a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. Então, quando vai ser, eu não sei. Exatamente. Quanto tempo? Vamos olhar no calendário que lá tá falando. Vamos olhar no calendário. Existe, cá, nossa, uma pergunta bem legal. No calendário lemuriano, e os sumérios já diziam isso, né? Os sumérios, eles têm muita informação de Lemúria, e, enfim, toda a cultura deles deixou bastante download aqui em relação a isso, mas que o calendário lemuriano, pleiadiano, ele tem leitura até 2050. Dizem que depois de 2050 a gente não vai precisar mais ter calendário, a gente não vai mais precisar ter ferramentas de cura, porque a massa do planeta, uma boa parte da massa do planeta já vai estar no acesso multidimensional, que é telepático, que é de autocura. Então, a gente não vai precisar dessas ferramentas. A gente vai ressignificar as profissões de uma forma em que a gente vai viver totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, o calendário, ele realmente vai ser necessário para direcionar a gente até um ponto. Como em Lemúria acontecia, né, cara? Em Lemúria, eles não tinham um nome, astrologia, calendário. Não, eles liam as coisas e seguiam os ciclos, o ciclo de 13. Precisou estruturar isso, provavelmente os capricornianos da época, os capricornianos de Lemúria, Os capricórnios, os virginianos, né? virginianos, se juntaram e falaram assim, ó, vamos botar ordem nisso daqui, vamos colocar estrutura, vamos. É verdade. Brincadeira Exatamente. essa parte. Não, aí tinha os outros, né, que traziam uma magia. Aí os Peixes, capricornianos piscianos estavam lá vendo as estavam, estrelas. ai, traz um símbolo. Sim. Pior que eu comecei a ver isso na minha cabeça acontecendo. A gente começa a ter uma imaginação, né? Sim. É mágico, é bem mágico falar dessas coisas. E cá, um ponto. Pode falar. Pode Desculpa. falar. Não, é que um ponto muito legal, cá, desse assunto é que muitas pessoas não reconhecem ainda o nome Lemúria, né? Então, quando a gente fala Lemúria, tem muita gente que fala, mas o que? Atlante, sim. Mas Lemúria ainda tá. Tipo, o que que é Lemúria? O que que é essa consciência? O que que é isso, né? E é muito Então. doido, Má, porque pra quem não sabe, eu moro aqui no Havaí. E aqui é muito comum Lemúria. Aqui tem muitos eventos lemurianos, inclusive, né? Já fui em retiro lemuriano, cerimônia do cacau lemuriana, tem tudo lemuriano aqui. O cabelo lemuriano. Cabelo lemuriano. Eu já falo Fazer antes, um cabelo leque lemuriano, lemuriano. você não penteia ele, você só lava e deixa. Sim. Tem tudo, É, tudo. E aqui sim, eles falam muito disso, de trazer essa consciência, principalmente por conta de Mu, né, que você falou, desse continente, esse povo, que era bem aqui mesmo, né? Uma pequena parte dele era aqui, exatamente no Havaí. E todos os kahunas, eles vivem e trazem todo esse conhecimento desse povo e vivem, assim, aqui, né, hoje em dia. Então, eles trazem... tem algumas pessoas que são mais jovens hoje que foram treinadas pelos seus avós, alguns que eu conheço aqui, que estão espalhando hoje um pouco mais abrindo um pouco mais esse conhecimento kahuna através também da internet, dessas cerimônias, desses encontros que eles estão fazendo no Havaí, coisa que antes ficava fechado mais os kahunas, eles não passavam, assim, era passado de família só. Família para família, mas eles não abriam para que outras pessoas soubessem dessas informações. E há pouco tempo começou esse movimento, né? E eu conheço um rapaz aqui que ele começou a fazer isso. Então, a avó dele, quando a mãe dele ficou grávida, a avó dele falou que ele ia ser uma pessoa que ia trazer, através da comunicação, espalhar o conhecimento kahuna para outras pessoas também, e não ficar só dentro ali das famílias.
Sim, e isso é muito importante, porque esse conhecimento, ele precisa ser usado hoje, né? Ele tem que ser usado hoje. A gente está vivendo exatamente uma transição planetária que é, Lemúria nos deixou a fórmula. Lemúria, e muita gente pergunta, né, Cá, mas por que não Atlantes? Atlantes tinha também essa sabedoria de transição, mas Lemúria era um povo que utilizava muito dessa consciência, não muito do material, mas muito da consciência multidimensional. Então, Lemúria nos deixou uma fórmula para como ultrapassar uma transição de era. Porque eles passaram por muitas eras, né? Eles viviam muitos mil anos, não era só que nem a gente que é tipo 80, 90 anos na média. Então eles tinham essa capacidade de entender transição. Então essa memória que eles tinham nesse DNA tá na gente. Todo mundo que, por exemplo, quando você falou dos kahunas, quando eles começam a abrir, eles estão retornando esse campo para as pessoas e qualquer pessoa cá que escuta o nome Lemúria, mesmo que ela não se identifique, é a memória voltando. Só que é aquela memória que faz assim. E aí tem gente que quando fala, o que é Lemúria? Aí a memória faz assim, aqui. Então, então de alguma forma a Lemúria está em você, porque a informação está chegando. E a consciência não uma cidade. Não, é a consciência que volta de como viver no amor incondicional, de como viver expandido, de como viver na alta frequência, de como viver na unidade. E aí, se a gente relembra isso, a gente aplica isso hoje. Por exemplo, hoje, no que está acontecendo no mundo. Se você vai estudando sobre Lemúria, você consegue relembrar quem você foi, como que você se sentia nessas transições. Você acalma o seu coração, você começa a procurar informações que não te deixam para baixo, coisas que te deixam alegre. Tipo, a gente tá falando de Lemúria, e a pessoa tá aqui, e aí ela tá ouvindo coisas diferentes do que aquela coisa tipo, nossa, tudo vai. Não que a gente tenha que se fugir disso, porque a gente vive na 3D. Mas é ouvir essa notícia e não se impactar com ela de uma forma em que ela manipula a gente. Mas a gente levar amor para esta coisa. Então é como se ela viesse e a gente acolhe. Então essa é a consciência lemuriana, né? Então é importante quando você tem esse conhecimento, que seja pouquinho ou muito, ou que seja ler alguma coisa, um vídeo no YouTube, ou que você fala, que é muito legal, o que a gente traz no calendário. De alguma forma, se você quiser encontrar, você vai trazer um acalento para o coração, porque o código da informação de Lemúria, ele é amor. Então, se você ouvir um som lemuriano, se você pegar um cristal lemuriano, se você ler um livro lemuriano... Qualquer coisa, são pontinhos ali que vão ativando pequenos pontos no seu DNA, que daqui a pouco vai estar ali, lindão, de volta. Você ativa os códigos, né? E o calendário que a Má faz, a leitura e, né, transmite pra gente através do Lemurian Calendar, que é esse projeto super especial, porque você faz essa tradução, né, pra gente de todo o estudo que você já teve, de todos os calendários, essa conexão com os povos. Você traz essa leitura de uma forma mais fácil pra gente só sentar e falar, ok, tá, agora o que eu vou fazer com isso? Você só tem um trabalho, que é pensar o que você vai fazer com aquela informação. Que a foi lá e já fez tanto trabalho pra gente. Capricórnio com acidente de Capricórnio foi lá e ficou ali. Não, mas... Ai, tá, obrigada pelo feedback, assim, né? Porque realmente... uma das coisas que eu sempre enxerguei dentro desse trabalho de desenvolvimento humano é como era muito complexo para as pessoas entenderem tais coisas e levarem para o dia a dia. Eu lembro quando aconteceu comigo, primeira vez que eu ouvi falar de Merkaba, de corpo espiritual. E aí eu assim, gente, que povo maluco. O que essa pessoa tá falando? Que a gente tem um triângulo aqui, ó, que tem um negócio, um monte de camada de luz.
chácara, quando eu ouvi a primeira vez falar de chácara, eu falei, quê? E aí eu falei assim, bom, como que eu, uma pessoa muito racional, muito terra, vou conseguir me espiritualizar com um monte de informação sutil? E aí é que a gente mixa essa. Eu tentei trazer para didática, que aí até o que você falou do potencial, né? Cada um tem um potencial. E eu senti que o meu potencial era conseguir trazer numa forma didática uma informação muito na nuvem, assim. Então eu falei, vou pegar isso, vou compilar e aí eu vou trazer de uma Entender, forma que obrigada. porque a informação, quando ela é decodificada de uma forma simples, por exemplo, se eu for falar aqui como Lemúria era e como que é estudar o calendário, eu quero trazer de uma forma que você entenda no seu dia a dia, não que você vá pegar e ficar só no ar. Porque aí essa informação se integra. Quando você usa no dia a dia, aí que ela integra na sua célula. Aí que ela reativa a memória de uma forma mais rápida. Uhum. Então, trazer os calendários ancestrais de uma forma didática faz com que a gente consiga entender. Ah, eu entendo porque eu estou usando isso agora. Ah, eu quero usar isso agora. Tipo assim, Uhum. por que escovar os dentes? Ah, por que estudar isso? Ah, tudo bem. E aí a gente cria um link, né? Uhum. Fica Sim, é o que a muito. gente está falando, até se conecta com o formato do porquê que temos técnicas de cura hoje, né? Por que temos um monte de curso. Faz exatamente isso que você está falando. Pegar uma coisa que é muito no ar, muito que a gente não está acostumado, né? A gente está acostumado com aquela coisinha andando ali na linhazinha, na retinho. Então a gente pega aquela coisa que está no ar e coloca ela dentro de uma estrutura de você começa com isso, depois faz isso, depois isso, ou essa É, informação sim, deixa eu traduzir para você, eu te entrego, e aí você tem o trabalho de pegar essa informação e usar ela da forma com que faz sentido para você no seu dia, né? No caso do calendário, você usar isso no seu dia a dia. No caso de uma técnica de cura, usar as ferramentas dentro daquela técnica que você aprendeu para aquilo que sim. você precisa, para ajudar uma pessoa, para si mesmo, enfim, né? Dentro de do seu processo de vida Exatamente. aí. Exatamente, cara. E muito E tem. legal que você falou do negócio das informações, né? De, de, dos lemurianos, de traduzirem, né, colocarem essa informação de como que a gente vai passar por essa transição, de como que a gente se relaciona também, né, com as pessoas, que é muito que você fala também lá nos vídeos introdutórios. Gente, por favor, façam o Lemúria Calendar, todos os vídeos introdutórios com uma canetinha do lado. Então é isso. Inclusive tem até uma parte muito cômica da Má fazendo caretas. Eu Já faço vi. caretas, adoro fazer caretas. Eu não ligo, tá? É muito engraçado porque eu sempre essa coisa né, do vídeo, de gravar, nossa, as pessoas vão lá se maquiam, não sei o quê. Eu fico, não, calma, peraí, deixa eu só falar. Mas até para explicar quem tá aqui na live, o Lemurian Calendar, ele é vamos dizer assim, uma evolução de um dos primeiros projetos que eu tive, né, com a Isa, que a gente fazia o Energias do Mês, e a gente trabalhava a leitura da astrologia diária e do calendário maia, que era, né, das 13 luas. Então lá a gente trazia essa introdução da frequência do mês. Eu sempre gostei de estudar calendários ancestrais e quando eu fui para o México pela primeira vez, eu conheci enfim, eu fiz toda uma viagem onde eu conheci mais o calendário maia, né? E os símbolos, e eu fui estudando, estudando, estudando. Isso foi em 2017. E aí, quando eu comecei a trazer isso para minha vida, eu percebi que a minha vida começou a ficar muito mais fluida e intuitiva, cara. Então, eu comecei a trabalhar isso com as pessoas e com o campo que a gente construiu naquele projeto, eu comecei a ver que as pessoas também traziam essa fluidez. E muitos outros lugares já estavam estudando esses calendários e pessoas ao redor do mundo trazendo isso de volta. Ano passado, eu dei continuidade ao projeto, só que ele se chamava Flow.
E só que ainda não era. Eu estava tentando trabalhar com Maia, com o calendário Maia, mas a energia falava: não, não é o Maia, tem que ser um além. E foi aí que me veio o grande insight de trabalhar o calendário lemuriano, quando eu fui para Uluru, aqui, o portal da Austrália. E eu conheci duas senhoras que trabalham com todo esse processo de energia e tal. E eu comecei a estudar a astrologia pleiadiana e a astrologia, enfim, das 13 constelações irmãs, né? Que são as Stellanations. E aí ali eu encontrei as informações do calendário lemuriano, comecei a estudar, comecei a aplicar na minha vida. Eu tive que aplicar na minha vida muito antes de trazer, porque é sempre você precisa estar integrado para conseguir levar para as pessoas. E aí, no fim do ano, a gente criou o projeto do Lemurian Calendar, que nasceu mesmo em fevereiro, né, desse ano, finzinho de janeiro, fevereiro, onde a gente traz ali, o calendário lemuriano, a leitura da frequência do mês com essa. Não é uma adivinação, é uma leitura, que é o que você falou, você pega informação, como que você vai levar. E a gente mixa com a fraternidade branca e os cristais, que é muito importante entender também os raios que estão trabalhando no planeta, que é a Richelle que traz. A Bazinha, ela traz a parte do calendário maia, das 13 luas, porque, né, a gente tem essa frequência muito viva trabalhando com a gente. E aí a gente vai trazendo cada mês um conteúdo de forma em que você tem os vídeos introdutórios, que foi o que você falou, onde eu explico realmente o que é o calendário, a importância dele, etc. Então é um projeto onde é uma escola, né? A gente quer trazer uma escola de como estudar a energia com a consciência que era trabalhada em Lemúria. Eu tô achando sensacional. Exato. Eu já assisti os vídeos da Ri também, só falta agora sentar para fazer as meditações. Sim. Eu acho muito legal, Mar, isso que uma coisa que você falou antes até de que existem várias formas, né, de você trazer essas ativações, essas pequenas ativações no DNA e essa memória, né, de Lemúria, dessa consciência, essa conexão com essa consciência. Um deles é através do calendário, quando você se conecta com as energias, quando você traz essa leitura para você, mesmo que não seja você lendo, mas você recebendo, né, a leitura, recebendo essa informação, você já está trazendo essa consciência para o teu campo. Ainda mais se você aplica ela, não adianta também só trazer e ficar, legal. Não, Sim. usa. E tem outras formas de conexão também, assim, que eu gostaria de trazer, que são, que você até comentou, são os cristais, né? Os cristais lemurianos, por exemplo, eles são os cristais que eles se conectam com todos os outros cristais do planeta. E eles têm todas essas informações, inclusive eles têm tipo uns códigos de barra e existe uma forma certa de você fazer a leitura, mas você conectar e trazer essa... Você não precisa fazer uma grande conexão, uma leitura intuitiva, não sei o que, é só você se conectar e abrir seu coração, sabe? Ele vai fazer, é inteligente, se abra só, e ele vai fazer com você, né? Trazer para você exatamente aquilo que precisa ser trabalhado nesse momento. E uma outra que eu tenho estudado muito aqui, Má, acho que eu nem cheguei a comentar com você, com esse Kahuna, que ele fala que na época da destruição, né, na época da queda de Lemúria, eles sabiam, né, como você disse, eles tinham essa consciência, porque eles faziam a leitura, né, eles tinham consciência de tudo que ia acontecer no planeta. E eles se prepararam para isso, ou seja, eles usaram as informações que eles recebiam para fazer coisas, né, para se preparar, que é o que a gente precisa fazer, exatamente, né, usar os conhecimentos que a gente precisa voltar a fazer isso. E aí, uma das coisas que eles fizeram, além de ancorar energias, né, em diversos lugares no planeta, nos cristais e tudo mais, uma delas que eles falam muito é que as emoções do ser humano, que tem vários seres que eles não têm isso que nós temos aqui, nós, seres humanos, que são as emoções. E é bem desafiador de lidar com essa bipolaridade das
muitas vezes, não é? É. De sentir aí a dualidade das emoções. Mas eles falam que as emoções humanas é que vão curar o planeta. Isso estou trazendo o conhecimento do que eu tenho aprendido aqui com esse Kahuna. E aí, uma das informações que foram curadas foram a essência original, a energia original das emoções humanas dentro das plantas aqui do Havaí, especificamente das samambaias. E esse rapaz, ele trabalha com a energia dessas samambaias. Então, ele tem um trabalho de fazer... eu esqueci a palavra. Uns óleos essenciais. Ele tem óleos essenciais tipo floral, sabe? Os florais, sim. Que você toma. Então, ele faz isso, mas todo o processo dele de colheita, de encontrar as plantas, ele conversa com seres que estão nas pedras, que eu até, como falei com você esses dias, ele traz toda uma cerimônia para fazer a colheita daquela informação dentro daquelas plantas. Ele pede permissão para as plantas para poder, né? Qual tá pronta para liberar essa energia, qual não tá. E aí ele faz os florais dessas energias. E ele tem, inclusive, uma loja online e ele vende pelas emoções. Então, quais emoções precisam ser trabalhadas? E eu vou falar pra vocês, eu tô experienciando. O ano passado eu tomei o floral da verdade e foi uma loucura. Que demais. Esse ano eu tô tomando da disciplina e o da aceitação, que é a energia original do Ho'oponopono. É a aceitação, é você aceitar a vida como ela é. E você vai para um monte de outras coisas. Sim. Mas Nossa, que é muito incrível, legal né? isso. É muito engraçado, muito, na verdade, você tá citando isso agora, e ontem eu tava conversando com as minhas amigas sobre como vai ser a cura dessa desse processo que a gente tá vivendo hoje, né? E uma das minhas amigas falou, a cura está nas ervas, nas plantas, né? E a gente tem, porque as plantas, foi como você falou, as plantas elas têm essência, elas são puras, elas transmutam, elas já têm aceitação, elas já têm verdade, elas são autênticas, elas são a base de Gaia, uma das bases de Gaia, e elas têm as emoções alinhadas, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, de alguma forma, a gente vai precisar trazer organicamente, né? Essa cura e essa conexão com Gaia é um grande portal, momento para a gente entender mais sobre o que Gaia tem para oferecer para a gente organicamente, né? A gente já tem tudo que a gente precisa aqui, né, Má? Já. Inclusive, pontos importantes, Cá, em relação a essa transição e o que os lemurianos deixaram pra gente nessa transição, porque eles viveram uma transição, né? Eles viveram um fim de uma era. E a gente tem essa informação no nosso DNA. Para quem está chegando agora na live, que a gente está falando sobre a consciência de Lemúria, dos nossos primeiros ancestrais que trazem esse DNA muito puro, porque depois ele foi muito distorcido, e o distorcido em relação à memória, porque memória distorce, né? Memória distorce DNA. E aí você vai fechando a camada e muitas das camadas elas vão se desativando porque elas não trabalham em distorção. Então elas se fecham para se preservarem, para preservar a memória pura. E aí agora, como é que a gente vai ativar um DNA com uma memória pura no meio de um caos? A gente precisa limpar isso, porque a nova era chega daqui a alguns anos, em 2032, real a gente vai ter ela. Então foi como você falou, toda essa reconexão, que seja com plantas, com cristais, ela tá acontecendo, e aí a limpeza vem para que quando o DNA ele se abrir assim completamente, ele vai estar já num lugar de paz, né? Enquanto isso, ele reativa certos tipos de memória, que é o que Lemúria fazia, né? Ele sabia exatamente qual memória precisava ativar para manifestar, para ler tal coisa, para, enfim, para viajar no tempo. Então a gente está reativando isso.
E uma delas é a ativação das emoções, dos novos sentimentos que estão acontecendo nesse mês. No calendário lemuriano, março é o mês do novo humano. E o novo humano são as novas emoções, as novas conexões. Pessoas estão começando a tentar entender como se sustentar de uma outra forma no alimento, se nutrir de alguma forma, né, na vida, nos exercícios, nas relações. Então, o novo humano é isso. A gente vai ter que aprender a sentir de novo, a comer diferente, E assim, né? que coisas é aquele sentimento que você fala assim, que você tá conversando com uma amiga e você fala assim, nossa, eu tô sentindo um negócio, putz, eu não sei, ai, não é isso, mas também não é aquilo, ai, não sei que nome que eu dou, mas eu tô sentindo um negócio tipo meio assim, aquela coisa que você não É, tem um certo. são os novos sentimentos, cá. E estava escrito já no calendário das 13 luas. A gente está vivendo a onda encantada da águia, que é o olhar de cima. Por isso que todo mundo parou, porque a gente tem que olhar de cima. Todo mundo tem que ser águia agora. E é isso que você trouxe, assim, e o novo humano, ele precisa sentir coisas novas. Então, o que será que é isso que eu tô sentindo? Aí a gente tenta assimilar com... Não, não é tristeza, mas não é uma anestesia do coração. É um negócio não sei, meu coração tá batendo muito forte, muito diferente do normal. Será que eu tô com pânico? Não, não é pânico. É o cardíaco recebendo informação. Essa sensação de às vezes não sentir nada porque a gente foi resetado, cara. O mês do novo humano nesse calendário é o reset das coisas. Então, a gente vai, vai ter uma sensação às vezes de não sentir nada. Aí você fala, nossa, mas do nada eu choro, um minuto, volta e parece que eu nem chorei, porque você tá resetando. E resetar é o quê? Desligar e ligar de novo, que é o que tá acontecendo no planeta, tá todo mundo desligando, né? Hoje a gente É. recebeu um comunicado aqui no Havaí que as praias estão fechadas até o dia 30 de abril. 30 dias sem ir pra praia. Nossa. Morando no Havaí, olhando a praia daqui da minha janela. Ou seja, É. estamos desligando o mundo Desligando o para mundo, poder resetando. reiniciar É. com essa consciência maior, né? Aproveitar esse momento, fazer o que a gente tem que fazer de autocuidado, né? De cuidar da saúde, cuidar, né? Enfim. Mas principalmente aproveitar esse momento de resetar, que a Má tá falando, de se conectar mesmo, para quando ligar a chavinha de novo, ligar Tá bom. no lugar certo, não ligar É. não a tomada 110 no 220. Igual a É, gente pode exato, fazer, né? É a gente colocar no lugar certo. Então, é esse exato. momento de se conectar com esse centro. É. Kai, me veio uma mensagem muito importante para falar para todo mundo que está nessa live. E, assim, até agradecer por você ter trazido esse espaço-tempo aqui com a gente, porque falando dessa consciência de Lemúria, eles estão conectados com a gente, eles vão trazendo informação. Essa quarentena, esse tempo que a gente vai ter agora para realmente desligar o mundo, muitas pessoas vão tentar. Muitas consciências vão tentar trazer para a gente o pânico de uma forma destruidora e não abençoada e muito intensa, muito sofrida e muito de indignação. Porque isso precisa existir, tá? Não é que tem pessoas que são mauzinhas, não. Precisa ter um lado mais denso, porque a gente está equilibrando. Porém, a memória de Lemúria da transição fala que dentro desse desligar do mundo é o tempo que a gente está tendo para limpar a nossa célula de uma vez por todas, sem precisar fazer o que a gente sempre fez. Por exemplo, até ir à praia, até fazer exercícios que eu tentava fazer para fazer. Tá tirando a condição de tudo, tira a condição de tudo. A sua profissão, o que você nada agora faz sentido, fique aí, generalizando, né? Porque esse tempo mundial
é um verdadeiro vipassana, né? É uma meditação coletiva que a gente está fazendo para limpar a nossa célula. Pensamentos surgirão, muitas questões vão surgir, não estou dizendo que coisas vão acontecer, porém, essa reclusão é para que a gente consiga criar esse novo fractal. Então, quanto mais o coletivo estiver consciente de que a gente está numa transição para transcender, para evoluir, a gente vai criar um novo fractal que nunca existiu na humanidade. É um novo fractal dessa nova era com uma alta frequência. Então, quanto mais pessoas levarem a mensagem, impactarem a massa com amor, esse Vipassana vai estar protegendo a gente, é como se fosse o retiro, fica aqui. Ele vai estar dando suporte para que a gente crie um novo DNA. Então, o novo DNA vem da nossa forma de ver o novo mundo, o novo humano e os novos comportamentos. Então, se você ficar vibrando muito, se você sentir que está te fazendo mal, sai dali. Para de ver aquela notícia. Eu sei que ela vai existir, a gente não tem que ser alienado. Mas assim, quando você enxergar de novo essa notícia, traz um amor para ela. Se não está te fazendo bem, então eleva a tua frequência para depois você ver essa notícia de uma forma mais acolhedora. Mas por quê? Porque a gente vai trabalhar na criação disso. E está escrito cá no calendário lemuriano que lá pelo mês de maio a gente vai receber uma frequência de entendimento do que é amor incondicional, assertividade e autenticidade. Então a gente vai ter muita conexão com o nosso cardíaco depois do fim, depois desse fim, vamos dizer assim, depois dessa reclusão. Era isso. Então, amiga, eu vou precisar falar isso, cara. Eu tava no vídeo, você falando, né, que isso tá no calendário e sobre maio, e eu tava assistindo o vídeo desse mês, e eu assim, deitada com o meu computador no meu colo, tudo escuro, comendo pipoca, eu assim, Marcinha de Ná, gente. Minha amiga fala que é uma Marcinha. Aí eu usando o óculos assim. O calendário lemuriano deste mês temos um novo humano, esse óculos. temos um novo humano chegando e que será construído por nós, né? Nós somos o meio, né? Entre o céu e a terra tem o quê? Nós, humanos. Nós somos os responsáveis por ancorar as energias e as informações, inclusive, que a gente recebe ali do cosmos, né? Não adianta nada a gente receber, eu tô aqui recebendo várias informações, se você não passa essa informação para frente. Se você não usa aquilo que te ensinaram, né? O que você canalizou, o que você se conectou com o seu coração. Então, esse é o momento de colocar em prática, né? Esses dias até falei. Até agora você ficou falando que não tinha tempo. E agora? Qual que é a desculpa? Sim, e mais um ponto, Casinha. Até agora, a gente pediu isso. A gente pediu a recodificação celular em energia, né? A gente pediu a limpeza do DNA. Ela estava sendo feita e agora a gente está dentro do ciclo do ser, dentro de um ciclo, a gente precisa experienciar. Então, até o momento que a gente estava lá fazendo meditação, do som do DNA, do não sei o quê, a gente estava falando, eu quero. E ele estava sendo construído. A experiência estava sendo construída, agora ela está existindo. Exatamente. Então, a gente está vivendo dentro dela. Então, viver ela com joy. Eu sei que tá intenso. Tem amigos meus que estão presos em lugares. Tem gente que tá vivendo um caos. Pessoas profissionais da saúde estão levando muito desse amor, dessa entrega. E por isso, nós aqui, que estamos, de repente, num lugar até um pouco mais tranquilo em relação a isso, não que esteja, né? Porque aqui também tá um pouquinho intenso, mas vamos dar suporte a essas pessoas, vamos acolher elas, vamos nos elevar e ajudar o mundo, principalmente em oração, em healing,
em elevar a nossa frequência do corpo, emocional, física, né? E entre amigos, a conversa, tudo isso eleva campo. E aí a gente está ajudando essas pessoas que estão precisando dessa fonte para fazer o que elas precisam fazer na densidade, né? No caso, são as pessoas que estão desencarnando, são as pessoas que estão doentes. Tô toda arrepiada. Estão ali ajudando essas pessoas, né? Uma coisa que eu ensinei esses dias aqui e que eu tô fazendo todos os dias é a ideia é que se essas emoções estão vindo, não é nosso trabalho não é rejeitar, porque é exatamente por conta de termos rejeitado por tanto tempo, por tantas vidas, olhar para essas informações, para esses sentimentos e tudo mais, que agora tá vindo com tudo, né? Então a ideia não é a gente rejeitar, fingir que não existe, né? Não é a gente se apegar a ela e também não é a gente falar, nossa, não, não quero ver. Não é isso, não é nenhum nem outro. É a gente trabalhar no É, meio. Então, muito é, que eu ensinei esses dias que eu tô fazendo bastante, tem ajudado muito a não me conectar, é quando alguém chega pra mim e fica falando, ah, nossa, tá acontecendo isso, ah, notícia tal, 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 tal e tal. Ao invés de falar pra pessoa, ah, não quero ouvir, não quero saber, você escuta e aí você se coloca como canal de transmutação, né? Então essa informação ela vem porque ela precisa vir e porque ela tá querendo falar assim, oi, olha pra mim, eu tô aqui. E aí é, você ela vai falar assim, oi, eu tô te vendo. Ah, vamos pra um lugar mais legal, que é lá pra isso! transmutar. Então, Aham, exato. Que e aí eu sempre faço nossa, é assim, muito coloco. lindo. É? Muito lindo, Ká. Então, e é de você acolher, como você fala, né? Acolher, mas como fazer isso? Existem, óbvio, muitas formas de você fazer esse acolhimento. A forma que eu encontrei é eu olhar para esse sentimento que tá vindo gritar na minha cara e falar assim: oi, eu tô te vendo, então vamos lá que eu vou te levar para um lugar mais legal. Aí eu coloco a mão no meu coração, coloco minha mão na Sim. terra e eu converso com a terra. E hoje fiz um acordo com Gaia. Falei: olha, tudo que eu te mandar ali pro coração, lá pro centro, tem uma chama violeta que vai transmutar tudo, tudo, tudo em amor. E que essa energia que se transformar em amor vai ser nutrição para nossa Terra, vai se transformar em alimento para nós, Sim. para o planeta. Então é isso que eu faço. Eu comecei a sentir, não é que eu sou imune a sentir medo, a sentir insegura, a sentir, sei lá, medo de escassez. Não. Não, eu sinto tudo isso também. Às vezes eu fico Sim. desesperada, dá um mini desespero. Aí eu pego esse desespero, Uhum. vamos lá, vamos fazer uma viagem. Uma viagem para o centro da Exato. Sim. Nossa, isso é muito lindo você estar falando, porque você fazer logo depois que você acorda, eu aqui em casa, quando eu acordo, eu costumo já escrever os sonhos que eu tive. Eu faço as minhas orações, o meu intuitive healing, o meu reiki. Aí eu tomo as minhas coisinhas em jejum aqui, de detox, né? Aí, aí eu acendo meu incenso, aí eu começo o meu dia. Ou seja, existe um preparo físico que a gente vai precisar fazer, de repente, um pouco mais comprometido, para conseguir elevar o campo. Sentir o sentimento da pessoa que está ali, foi o que você falou, é maravilhoso. Traz como seja o canal de transmutação, porque aquela energia tá falando assim, nossa, você que tá na minha frente sabe o que fazer comigo, né? Então, a gente pegar vou te dar um exemplo de ontem, eu tava preenchendo um formulário gigantesco e eu perdi todo o formulário. No final, quando eu dei um plique ali, e aí o negócio Eu tenho que imaginar sumiu. a sua cara assim, ó, só olhando. Não, e eu comecei a chorar e rir. A minha amiga tava comigo, ela, né, tava fazendo as coisas dela e eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria. E eu, e eu chorava, ria, eu chorava, e ria. Aí me veio assim, bom, o que que eu faço com esse sentimento? Eu tive que transmutar alguma coisa aqui, que era o medo da perda, que era o controle, que era o fazer direito de uma vez só, né? Sempre tentar nunca ter flexibilidade com as coisas que podem acontecer. Então ali começou a vir e aí eu transmutei alguma coisa. E quando eu fiz pela segunda vez, ele ficou melhor. Então vão ser pequenas coisas que a gente vai vivenciar, não só no mental, mas assim no emocional, que vão fazer a gente estar muito despertos do que a gente está nossa capacidade de entender tá incrível nesse momento, Cá.
Tipo, a humanidade tá realmente pronta para compreender muitas coisas, porque o campo do coronário, engraçado que ontem a minha amiga falou, nossa, coronavírus, né? É coronário. E não que ele esteja acontecendo na coroa, né? Aqui na coroa, mas a gente está baixando o campo mental para trabalhar a nossa intuição e as novas informações e o que está vindo aqui através do chakra da coroa. E eu falei, nossa amiga, que analogia legal, porque